convidar o diácono Feliciano para estar aqui hoje ministrando, pregando a palavra de Deus. Então vamos orar pelo Feliciano. Vamos ficar de pé para vocês darem uma espreguiçada? A gente não costuma fazer muito isso não, né? Mas para dar uma isso aí, preparar vocês, vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Ele pediu oração, então vamos orar pelo nosso irmão, né? Estenda a mão aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós pedimos que a Tua mão esteja estendida sobre a vida do Teu servo, guiando ele, conduzindo ele na ministração da Tua palavra. Que a Tua palavra seja exposta, Senhor, com fidelidade, que a Tua palavra seja, ó Deus, anunciada com clareza e que ela caia em corações preparados pelo Espírito Santo, Senhor. É o Teu Espírito Santo que prepara os corações. É como aquela parábola do semeador. Existem solos diferentes, mas nós queremos hoje ter corações preparados para que a Tua palavra ela possa ser semeada e ela possa produzir, germinar e gerar frutos para a Tua glória, Senhor. Guia ele na ministração da Tua palavra e que seja, Deus, uma noite de edificação para o Teu louvor e para o Teu engrandecimento. Amém e amém. Boa noite para quem eu não dei. Estou muito feliz pela oportunidade de trazer a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É sempre um momento muito especial. Eu entendo que Deus reservou esse momento para que você pudesse escutar essa palavra, porque eu pregaria no dia 16, e nesse dia eu tive que trabalhar e pedir para o diácono Anderson trocar comigo. Ele gentilmente atendeu a minha solicitação, e Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração nessa noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração, o tema dela é o poder da palavra de Deus. E aí eu quero te perguntar, quem está conseguindo fazer a leitura bíblica diária daqui na igreja? Levanta a mão assim. Quem está conseguindo? Eu quero te desafiar a participar da leitura bíblica diária. Você precisa ler a Bíblia todo dia. É o alimento do seu espírito. É a palavra de Deus. Então eu quero te desafiar a se alimentar todos os dias. E todo dia nós, os diáconos, nos esforçamos para mandar um áudio sobre os capítulos que nós lemos durante o dia, para que você esteja no mesmo passo da igreja, tá? Na mesma pegada que toda a igreja, todo mundo está lendo a mesma coisa. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 19 ao 24. Essa passagem mostra o encontro de Jesus com um grupo de pessoas daquela época, os saduceus. E para você que não sabe, os saduceus eram um grupo religioso de judeus, assim como os fariseus. Mas existiam diferença entre esses grupos na crença, no que eles criam. E eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí o que eles fizeram? Eles quiseram armar uma pegadinha para pegar Jesus. E aí eles falaram, vamos contar uma historinha lá para aquele Jesus ali, vamos ver o que ele vai responder, o que ele vai falar. E esse texto fala sobre esse diálogo. E acompanhe comigo o verso 19, diz assim: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. Olha a história bizarra que eles inventaram. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. E aí eu abro um parênteses. Isso é uma maldição, A mulher casa com o primeiro, são 7 irmãos, ela casa com o primeiro e tem 6 cunhados. E aí depois, o marido morre, ela casa com o primeiro cunhado. Aí o marido morre, ela casa com o outro cunhado. E assim vai até 7 vezes. E na história dos saduceus, nenhum deles deixou descendência. E o versículo continua dizendo: por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com elas. Olha a historinha. E olha a resposta de Jesus no verso 24. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? A resposta bem direta de Jesus. Em outras versões diz assim: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Em outras palavras,
um bando de ignorantes, né? Porque se vocês lessem a Bíblia, vocês não iriam fazer esse tipo de pergunta, né? E nós, hoje em dia, nós ainda fazemos esses tipos de perguntas, né? Por quê? Porque nós não lemos as Escrituras, nós não gastamos tempo para estudar a palavra de Deus, né? O celular, por exemplo, o celular é uma bênção, não é uma bênção? Quem concorda comigo? As pessoas estão com vergonha de falar que o celular é uma bênção. É uma bênção, eu concordo. O celular é uma bênção, tá? O celular é uma bênção. Você consegue fazer várias coisas com o celular. Você consegue estudar. Você consegue pagar contas. Né? Você consegue participar de uma consulta por telemedicina. Então, você consegue fazer várias coisas com o celular. Na verdade, principalmente, gastar como lazer. Ver vídeos engraçados. Né? A gente gasta horas vendo os vídeos, ficando lá no Instagram, vendo os reels e stories. Não é verdade? Né? E o que a palavra de Deus ela diz em Salmos capítulo 1, verso 2? A palavra de Deus diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será que o nosso prazer tem sido na lei do Senhor? Ou o nosso prazer está no celular, gastando horas em redes sociais? Você que dizia, poxa, é que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Antigamente muita gente falava assim, né? Poxa, minha vida é corrida, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Né? Mas, poxa, se você pegar o teu celular e baixar um aplicativo da Bíblia, poxa, você tem várias oportunidades para ler a Bíblia. Né? Você está indo para o trabalho, você consegue ler a Bíblia no ônibus, ou no táxi, ou no Uber, né? No metrô, no trem, você consegue ler a Bíblia. Quando você está voltando do trabalho, no metrô, no táxi, no Uber, no trem, você consegue ler a Bíblia. Né? Você tem vários momentos, esperando uma consulta médica, você pode ler a palavra de Deus. Né? Na fila do mercado, você pode, são várias dicas para ler a palavra de Deus. Né? Só que nós não gastamos tempo lendo a palavra de Deus. Você come todo dia? Você se alimenta todo dia? Saco vazio não para em pé. As pessoas já é um ditado muito antigo. Na verdade, como é que o espírito vai ficar em pé se você não alimenta o seu espírito com a palavra de Deus? E o objetivo dessa palavra nessa noite, eu quero falar sobre o que Jesus falou para os saduceus. Eu tenho certeza que nessa noite não tem nenhum saduceu aqui, né? Mas o texto e a resposta de Jesus para os saduceus serve para as nossas vidas. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras, a palavra de Deus, no caso, né? E o poder de Deus. Ele conecta as Escrituras ao poder de Deus. E a Bíblia, ela não pode ser vista como um livro interessante, né? Como uma bela obra que venceu o tempo e chegou até nós, né? Como um livro que foi lido, criticado, queimado, mas sobreviveu e merece uma boa estante no museu ou uma boa estante na nossa casa. Nós precisamos entender a Bíblia como um livro conectado ao poder de Deus. Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus para os que creem. E você vai encontrar ao longo da sua vida pessoas que discutem a Bíblia, pessoas que criticam a Bíblia, pessoas que acham erros na Bíblia. Né? E já vi uma matéria falando que tinha uns 3.000 erros na Bíblia. A Bíblia tem 3.000 promessas. Será que ele só encontrou erro na Bíblia? Né? É claro que se você gastar tempo com a palavra de Deus ou com alguém que conhece as Escrituras, você vai ver que as suas dúvidas, as suas questões, aquilo que você entende como um erro, vai começar a desaparecer e você vai começar a entender que foi uma distorção sua, ou foi de uma versão para outra versão. Né? Antigamente não se tinham máquinas de impressão como se tem hoje. Né? Então, antigamente, era uma pessoa escrevendo, né? Ou uma pessoa ditando e a outra escrevendo a palavra de Deus. Né? Nós temos também, em pleno século XXI, mas isso aconteceu muito no século XX, né? Pessoas que tiveram um nome trocado na hora de escrever na certidão de nascimento. Né? Por exemplo, o nome que vocês devem conhecer, acho que até eu tenho o nosso irmão aqui, irmão Edson, com D mudo. Esse nome, ele se originou do nome Edson com I, que era uma homenagem ao grande Thomas Edison. Entendeu? E aí, ao longo do tempo, um erro de grafia originou um novo nome, assim como Agnello. Espero que não tenha nenhum Agnello aqui essa noite. Né? Então, o Agnello, ele é originado de Ângelo. Então, na grafia errada, surgiu o Agnello, e aí o que aconteceu? Esse nome ficou popular. Eu não estou criticando o nome de ninguém, só estou dizendo que existem vários erros de grafia. Né? Isso acontece, imagina, 2, 3 mil anos atrás.
né? Os erros acontecem. E um dos mais conhecidos, que aconteceram na tradução para o nosso idioma, está lá em Isaías, quando o Isaías fala sobre a vinda do Messias, e ele diz que o seu nome será maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só que está errado. A tradução não é essa. A tradução é: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só que a gente coloca o vírgula no lugar errado. E aí a gente acaba interpretando de uma outra forma, né? O texto certo é maravilhoso conselheiro. Então todos os nomes são compostos, mas nós colocamos a vírgula ali no lugar errado, né? E o pastor Fábio mesmo pregou sobre isso no dia 2, eu convido a você, se você não escutou essa mensagem sobre a revelação de Deus e a sua palavra, foi no domingo de manhã, o primeiro domingo, entre no nosso canal para escutar, para você ser abençoado e para você aprender também, né? Mas isso não macula a palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus é superior a qualquer teoria, a qualquer outro livro, a qualquer outra gráfica ou qualquer outra coisa impressa nesse mundo. Por exemplo, o nosso Código Penal, alguém sabe de quando é? Nosso Código Penal é de 1940. Os advogados sabem do que eu estou falando, né? Tempo de Getúlio Vargas. E ele é considerado ultrapassado pelos magistrados de hoje, né? Mas ele ainda existe. O Código Penal ainda existe, ele ainda é estudado nas universidades, né, mas ele é considerado ultrapassado, incompleto, segundo os estudiosos da área. E a nossa Constituição? Nossa Constituição é de 1988. Ela tem mais de 30 anos. E a prova de que ela não é perfeita é que ela sofreu várias emendas. Sabe quantas até hoje? 140. Até essa semana, não sei se é sexta-feira, mas eu estava escrevendo a mensagem, então até terça, quarta-feira, 140 emendas. E o tempo vai passando e vão se criando emendas atrás de emendas. Para você ter uma ideia, a Constituição americana ela é mais sólida. Ela tem 236 anos, é quase 10 vezes mais do que a nossa, né, em termos de tempo. Sabe quantas emendas ela sofreu ao longo desses 236 anos? 27 emendas. Olha a diferença. Os americanos são menos emendadores do que nós brasileiros. E a ciência? A ciência, você que é fã da ciência, a Organização Mundial da Saúde, que representa a solidez da ciência. Se eu fosse falar aqui algumas distorções, me perdoem quem é ligado à ciência, que está aqui nessa noite. Mas, por exemplo, há anos atrás, em 1991, o café foi considerado cancerígeno. Você lembra disso? Ou você sabia? Foi considerado cancerígeno. E há pouco tempo atrás, ele foi liberado com louvor. O que causava câncer, agora não causa mais. No início da pandemia, a OMS falou que quem tomasse aquela vacina AstraZeneca, você não podia tomar outra. Era só AstraZeneca. E aí você tomou a primeira dose, aí você tomou a segunda dose da vacina, aí quando chegou a terceira dose, cadê? Tem vacina da AstraZeneca? E está em falta. Não, então pode tomar Coronavac. Não, mas falaram que tinha risco de saúde ali, de dano à saúde. Não, agora pode tomar. Entendeu? Então, está na internet, você pode até pesquisar. O que era proibido, não misture com risco de dano à sua saúde, mas depois liberaram. Então, aquilo que nós estamos acostumados a conviver no nosso mundo, que parece sólido, é sólido para hoje, para o momento que nós estamos vivendo. Seja a Constituição, seja o Código Penal, seja o que a ciência estabelece, é para hoje. Os remédios, por exemplo, quantos remédios nós já não escutamos que antigamente podia tomar e agora não é mais liberado aqui no Brasil? Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo. E o que eu quero te explicar depois de toda essa introdução? Eu quero te falar que a palavra de Deus, diferente de tudo isso que eu citei, ela está estabelecida para sempre. Várias pessoas se levantaram contra a Bíblia, atacaram a Bíblia, criticaram a Bíblia. O caso mais célebre foi daquele filósofo francês Voltaire. Ele foi um dos mais ferozes críticos do cristianismo e da Bíblia. Ele previu que a Bíblia seria extinta naquela época ainda dele. Falou que dentro de 100 anos a Bíblia seria extinta e você só veria a Bíblia dentro dos museus.
Voltaire escreveu excessivamente contra a fé cristã, mas após a sua morte, mais precisamente 50 anos após a morte dele, a sua casa foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra e virou central de impressão da Bíblia e está lá até hoje. E tem muita gente que não sabe quem foi Voltaire, mas nós sabemos o que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia para a gente. Ninguém se levantou contra a Bíblia e permaneceu vivo. Ninguém permaneceu de pé ou conseguiu manter-se na história. A Bíblia, apesar das acusações, das críticas, ela continua sendo algo em que nós podemos crer. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O catolicismo, há tempos atrás, começou a fazer alterações na Bíblia, né? E agora eles dizem que contém a palavra de Deus, mas não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós somos os únicos loucos na face da terra que nós acreditamos na Bíblia, acreditamos que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse e ela é inspirada pelo Senhor. Mesmo com aquelas histórias bizarras, né? Porque tem algumas histórias bem bizarras na Bíblia, né? São filhas embebedando o pai, né? No caso a filha de Ló, sogro e nora se envolvendo, né? Então, assim, são muitas histórias e que nós acreditamos, né? O homem engolido por um peixe que a gente chama de baleia, não é verdade? Nós continuamos crendo em todas essas doideiras, como diz o mundo e que a Bíblia registra, e continuamos crendo com tranquilidade. Sabe por quê? Porque nós somos gente de fé e a Bíblia é feita para quem tem fé. E o que Voltaire não conhecia? Ele não conhecia o versículo bíblico de Mateus 24:35, onde Jesus diz assim: passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Por Voltaire não conhecer as Escrituras, ele errou. E muitos outros erraram. Hoje de manhã, o diácono Rafael pregou pela manhã e ele falou de um jovem que falou num podcast, né, que lê a Bíblia, Não, o jovem falou que é equiparado ao Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, ele não conhece o poder de Deus e o poder da palavra de Deus. Como Jesus falou para os saduceus: errais por não conhecerem as Escrituras. Mas que poder é esse que Jesus falou? Errais em não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Que poder é esse? É o poder que a palavra tem. Poder sobre todas as coisas. E eu separei uma listinha aqui para compartilhar com vocês sobre o que a palavra de Deus tem poder. Primeiro, a palavra de Deus tem poder sobre o tempo. Um dia, Jesus visitou Jerusalém e foi visitar o templo de Jerusalém, aquele templo bonitão que Salomão fez com a planta de Davi, todo em ouro, prata, pedras preciosas. E aí, durante aquela visita, Jesus falou algo bem impactante aos discípulos, registrado em Mateus 24. Ele falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essas palavras causaram um alvoroço ali nas pessoas, nos discípulos. Como poderia algo tão grandioso ser destruído? Muitas pessoas pensavam: quem ousaria tocar no templo morada do Altíssimo? No entanto, anos depois, em 70 depois de Cristo, o que aconteceu? O general romano Tito cercou Jerusalém. Ele cercou Jerusalém e esse cerco durou por 4 anos. E diante daquela fome, daquele desespero, Jerusalém cedeu e os romanos invadiram o templo e destruíram tudo. Eles queriam preservar a cidade, o templo, até porque Jerusalém é uma cidade importante. E se você olhar no mapa, Jerusalém fica no meio do mundo, no centro do mundo, sabe? Então, eles queriam preservar o prédio, né? O templo era rico em obras, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. E quando os soldados não aguentavam mais, veio a ordem de Roma: derrete, põe fogo em tudo, queima, quebra tudo, acabem com a cidade. E aí, como pagar aqueles soldados que já estavam há 4 anos longe de casa, longe das famílias, naquele cerco ali de Jerusalém? Como pagar esses soldados? Aí veio a ordem do imperador, né? Ele falou: olha, o que vocês conseguirem de ouro é de vocês. E aí, o
que os soldados fizeram? Eles começaram a pegar a espada, os punhais, e começaram a quebrar as pedras, para abrir uma pedra entre a outra, para poder tirar o ouro que estava ali, as pedras preciosas que estavam ali entre as pedras, né? E eles começaram a quebrar, e quando toda aquela obra terminou, toda aquela destruição terminou, a Bíblia diz que se cumpriu o que o Senhor falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que parecia impossível aconteceu. A palavra de Jesus se cumpriu, mostrando que a palavra de Deus tem poder sobre o tempo. E assim como ele cumpriu sua promessa a respeito do templo, podemos confiar que Deus falou, que o que Deus falou para nós também se cumprirá, pois ele é fiel para cumprir a sua palavra. Segundo, a palavra de Deus tem poder sobre a distância. Em João 4,46, conta a história de Jesus voltando a Caná da Galileia. Vocês lembram, né? O primeiro milagre de Jesus foi em Caná, quando ele estava num casamento, acabou o vinho, e aí ele transformou a água em vinho. E agora o texto de João 4, verso 46, diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E dessa vez, de acordo com esse texto, havia esse oficial e ele tinha um filho enfermo, né? Só que ele não estava ali, ele estava numa cidade ao lado, que era Cafarnaum, ficava a 31 quilômetros de distância. E o que o texto diz? Diz que esse homem ficou sabendo de Jesus e ele falou: poxa, eu vou lá, vou buscar Jesus e vou levar para minha casa para ele curar o meu filho. E aí quando ele encontra Jesus, né, ele chega lá e explica para Jesus a situação, e aí Jesus fala para ele: eu não preciso ir, você pode ir que o seu filho está curado. Você conhece alguém que tem uma autoridade dessa? De vencer uma distância de 31 quilômetros para curar uma pessoa? Jesus falou: eu não preciso ir, vai que o seu filho está curado. O poder da palavra de Deus não está apenas sobre o tempo, sobre os anos que se passam, é sobre a distância também. Você pode estar aqui na Bíblia, e se Deus te der uma palavra para algum parente seu, que de repente está em Rondônia, ou está em Portugal, ou está no Japão, na Austrália, com um fuso horário diferente, a palavra de Deus é poderosa para alcançar essa vida. Isso é a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus. Jesus falou: vocês erram não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O que mais? Terceiro, a palavra de Deus tem poder sobre as circunstâncias. Em João 11, Jesus é informado sobre a doença grave de Lázaro, que morava em Betânia. A família sabia do poder de Jesus, já tinha visto milagres, né? Jesus fazendo milagres. Então eles entendiam que Jesus tinha poder para curar Lázaro. Só que eles não entendiam que Jesus tinha autoridade sobre a distância e sobre as circunstâncias. Jesus intencionalmente demora para ir à casa de Lázaro. E aí, nessa demora, Lázaro piora, Lázaro morre, Lázaro é velado e Lázaro é enterrado. Jesus não apareceu para o enterro de Lázaro. E depois, Lázaro começa a se decompor. E Jesus não apareceu ainda. Quando ele chega, todo esse processo já aconteceu. Pode ser que você, na sua vida, esteja vivendo circunstâncias em que você esteja pensando assim: meu Deus, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus nessa situação? Onde é que está Jesus do que eu leio a Bíblia todo dia? Onde é que está Jesus nessa situação? Leio a Bíblia diariamente, vou à igreja e eu não estou vendo Jesus nessa situação. Ele tem poder sobre o tempo, ele tem poder sobre a distância e ele tem poder sobre as circunstâncias. Lázaro aparentemente já tinha passado por todas as fases em que Jesus poderia intervir, né? Às vezes quando a gente está com um parente enfermo, ou até mesmo a gente, né? E eu já fiz isso, você já deve ter feito, né? Vem aquela febrezinha, aí o que a gente faz? A gente pega um Tilenol, aí vai e toma um Tilenol, né? Aí o Tilenol ou a dipirona, ela não funciona. Aí o que a gente faz? A gente pega um remédio um pouquinho mais forte
e toma esse remédio um pouquinho mais forte. É um remédio um pouquinho mais forte e não adianta. A gente, caraca, pô, vou ter que ir no médico. Aí você vai no médico, aí o médico, olha, toma esse remédio aqui e faz esses exames aqui. Aí o remédio não funciona, você faz o exame, e aí quando você pega o resultado do exame, você vê que a coisa tá séria. E aí o que você pensa? Caraca, por que eu não comecei a orar antes? Por que eu fui pro Tilenol primeiro? Por que eu fui pro outro remédio em vez de orar? Quando o negócio tá ficando sério, parece que fica difícil de Jesus resolver, não é verdade? Quando você vê que o negócio está sério, você fica assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Às vezes queremos escalonar o poder do Senhor, não é assim? O Senhor pode curar uma febre, mas curar um câncer, para Jesus não tem diferença. O mesmo poder que sai dele para curar uma gripe, é o mesmo poder que sai para curar um câncer. Porque o poder que sai dele é um poder soberano. E não faz a diferença. Não tem diferença nenhuma. O mesmo poder, ele cura qualquer coisa. É o poder da palavra do Senhor, que contraria o tempo, distância, contraria também circunstâncias. Lázaro já estava morto, em decomposição. Todo processo que Jesus poderia ter aparecido para fazer algo, Jesus não apareceu. Mas foi proposital, né? Não foi acidental, foi intencional. Ele fez porque ele queria que o nome de Deus fosse glorificado de uma maneira mais brilhante. E quando ele chega, está aquele chororô. Marta e Maria chorando, né? E aí ele chega e Marta e Maria, elas vêm na direção de Jesus e elas são claras em dizer para Jesus, Jesus, o senhor está atrasado. Sabia? O senhor está atrasado. As palavras delas constatam isso. Elas falaram assim, Jesus, se o senhor tivesse... Desculpa, ela falou assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essas foram as palavras de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor está atrasado. Perdeu o tempo. E essa é uma oração que a gente faz de vez em quando. Faltou Jesus nessa situação. Né? Se Jesus tivesse intervido no meu casamento, eu não teria me separado. Se Jesus tivesse vindo na minha casa, meu filho não teria ido embora. Nós achamos que Jesus atrasou e agora não há mais jeito. O poder da palavra de Deus é superior às circunstâncias que você está vivendo. A coisa ficou séria? É o poder de Deus é porque o poder de Deus vai se revelar de uma maneira melhor. Jesus chega na casa de Marta e Maria e pede para ver o corpo. Onde é que está o corpo? E elas falam, poxa, Jesus, já enterramos o corpo. Tá bom, deixa eu ver o corpo. Mas Jesus, já cheira mal. Tá bom, mas eu quero ver o corpo. Poxa, Jesus, mas já tem 3, 4 dias, já não dá mais, ele me leva até o corpo. Ele insistiu, e quando ele chegou lá, ele deu graças a Deus por ele estar ali. Ele deu graças a Deus porque Deus estava ali com ele, e ele iria revelar algo para aqueles pequeninos. E quando removem a pedra, alô, o som, voltou. E quando a pedra é removida, obrigado. E quando a pedra ela é removida, Jesus grita, Lázaro, vem para fora. E aí o que aconteceu? Lázaro saiu inteiro. Você não vê a palavra de Deus falando que Lázaro falou lá de dentro, Jesus, manda uma muleta aí, porque eu já estava em decomposição, então eu tô mancando. Não, ele saiu inteiro. Não saiu faltando nenhum pedaço. É o poder da palavra de Deus, que é capaz de contrariar circunstâncias e colocar você, ou o seu familiar, ou qualquer pessoa que você esteja intercedendo, numa condição melhor do que você imagina. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo, a história do meu irmão. Meu irmão, quando tinha 7 para 8 anos, ele estava passando muito mal e era ali na década de 90, o Brasil estava em greve nos hospitais públicos, nós não tínhamos plano de saúde, e aí meu irmão passou mal durante 5 dias, aquela dor que vai e volta na barriga, assim, vai e volta, meu pai estava viajando, trabalhando, quando ele retornou, o que aconteceu? Levamos para o hospital, e aí você pensa assim, caraca, não tem para onde levar, o hospital está em greve, não tem médico nos hospitais, e quando nós chegamos no hospital, tinha uma equipe esperando a gente na porta do hospital do Andaraí. Quando você sobe lá em cima, não sei quem já foi no hospital do Andaraí, você vai lá em cima e quando você para o carro assim em frente daqueles prédios, tinha uma equipe médica esperando a gente. E aí a equipe médica pegou meu irmão, botou numa maca, subiu com meu irmão, aí fizeram os exames e aí constataram que tinha que operar
de emergência por conta da apendicite. Eles falaram que a apendicite estava toda suporada. E aí fizeram a cirurgia do meu irmão quase morreu, ficou no CTI 20 dias. E aí, depois de uns 6 dias de cirurgia, os médicos voltaram para os meus pais e falaram, olha, precisamos fazer uma outra cirurgia com ele, porque ele está tendo febre e não pode ter febre. Não era para ele ter febre. E aí pegaram, abriram a barriga daquela criança de novo, fizeram outra cirurgia, e aí no dia seguinte os médicos chegaram para os meus pais e falaram assim, olha, nós fizemos tudo o que nós podíamos. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Tá? Então, assim, a gente fala para vocês que para vocês se despedirem dele, que a gente não dá 48 horas de vida para ele. Quiçá 24 horas. E aí meus pais olharam para os médicos e falaram, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, que tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre todas as coisas. E nós vamos orar para que esse Deus faça um milagre. E graças a Deus, o milagre aconteceu. Meu irmão sobreviveu. Nessas últimas 24 horas que eles falaram, foram as últimas 24 horas em que o organismo dele começou a reagir. Mas foram muitas pessoas orando, foram várias denominações orando, né? E o poder de Deus se manifestou. A ciência pode fazer prognósticos, a medicina pode falar que não tem mais jeito, mas a palavra de Deus está acima disso. Tem poder sobre o tempo, sobre a distância, sobre as circunstâncias e até sobre a morte. É a palavra de Deus. A Bíblia que você tem em casa, se ela permanecer fechada apenas, ela vai ser apenas um livro que você acha que está tirando mal olhado ou maus fluidos da sua casa. Ela não funciona fechada. Se você abrir e ler, para que esse poder, você precisa abrir e ler a palavra de Deus para que esse poder invada a sua vida. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, ele fala com você. A palavra de Deus tem poder sobre o tempo, sobre a distância, sobre as circunstâncias, sobre a morte. E em quarto, a palavra de Deus tem poder sobre o reino das trevas que apavora tanta gente. A palavra de Deus tem poder sobre o reino das trevas que apavora tanta gente. Meu Deus do céu, botaram o meu nome do sapo. E agora? Caraca, falaram que o diabo vai vir de madrugada puxar meu pé e vai arrancar meu pé. E aí você começa a ficar desesperado. Caraca, fizeram uma macumba na esquina com o meu nome. Marcos 5, de 1 a 20, conta uma história que Jesus desembarca em Gadara para ter um encontro com um homem possuído por demônios. É um homem que vivia nos sepulcros e aterrorizava a cidade. Era um homem indomável, arrebentava correntes, causava pânico por onde ele passava. E Jesus sabia que o reino das trevas estava apavorando uma cidade em Gadara. E aí o que ele falou? Vou lá. E aí Jesus, quando chega na cidade, ele chega de barco, e aí quando ele bota os pés na praia, ao chegar na praia, vem aquele homem endemoniado que saiu lá dos sepulcros, e ele já sabia que Jesus estava chegando. Só Jesus e o diabo sabiam que Jesus estava indo para lá, porque ele não falou para os discípulos. Ele falou assim, vamos para o outro lado da banda. E depois ele, vamos para ali, vamos para ali, vamos para aquela cidade ali, chegamos. E aí quando ele chega, vem aquele homem na direção de Jesus, falando, conjuro-te, porque vieste nos atormentar, filho do Deus Altíssimo. Jesus não ficou batendo boca com esse endemoniado, nem gritando com ele. Com apenas uma palavra, ordena que os demônios saiam, e saíram imediatamente. A palavra de Deus nos mostra que os demônios pediram para entrar nos porcos que estavam ali próximo. E aí Jesus, como um judeu, deve ter pensado, carne de porco, eu não como, pode ir. E aí os espíritos malignos foram para os porcos se precipitaram no mar e se afogaram. E aí o que você espera? Que a cidade que vivia acuada dentro das casas fizesse o quê? Você agradecer a Jesus, né? Agradecer, adorar a Jesus, porque ele expulsou aquele demônio que estava oprimindo a cidade, né? Só que os moradores, eles se preocuparam mais com o prejuízo material causado pela perda dos porcos do que com a libertação daquele homem. Ainda hoje nós temos porqueiros que entre a escolha por Jesus e o prejuízo, eles preferem o prejuízo. Então quando a cidade se aproxima, ao invés de agradecer Jesus, eles pedem que Jesus vá embora. Eles falam, Jesus, você pode se retirar aí da cidade? Eles temiam por novos prejuízos.
Essa história mostra como algumas pessoas preferem o conforto material em vez de aceitar a transformação que Jesus pode trazer para as suas vidas. A palavra de Deus tem poder sobre as trevas. E o que mais? Quinto, a palavra de Deus tem poder para perdoar. Só a palavra de Deus tem poder para perdoar. Em Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Deus, que tem total conhecimento e a melhor memória de qualquer pessoa na face da terra, Ele decide por escolha própria, por sua vontade, não lembrar dos pecados de quem se arrepende e pede perdão. Quando o inimigo tenta lembrar Deus dos nossos pecados, Deus fala para ele que não lembra mais, porque ele já pagou os nossos pecados, os pecados daqueles que foram confessados. A história de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mostra como Jesus, com o poder da sua palavra, apaga os pecados e dá oportunidade à restauração. Mesmo Pedro sentindo-se ali, indigno, porque negou Jesus 3 vezes, a história mostra que Jesus conversando com Pedro, e aí Jesus aborda Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pronto. 3 vezes você me negou, 3 vezes você falou que me ama. Está pagado, está perdoado, esquece o assunto. E Pedro foi restaurado e o pecado foi esquecido. Deus, com seu perdão, diz: eu apago as tuas transgressões, e não se lembra mais dos nossos pecados. Somente a palavra de Deus tem poder para perdoar e apagar os nossos erros, oferecendo um perdão definitivo e completo para as nossas vidas. Por último, eu já vou convidar você a ficar de pé e os músicos a subir. A palavra de Deus, que é poderosa sobre o tempo, sobre a distância, sobre as circunstâncias e sobre a morte, sobre o reino das trevas, tem poder para perdoar. A palavra de Deus também tem poder para curar as enfermidades. Você pode ficar de pé. Os músicos podem subir.